1h20 com uma caralhada de dicas para você dominar o Photoshop. Oi, eu sou o Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Se você quer aprender Photoshop no campo da fotografia, design gráfico, rede social, direção de arte, já deixa o seu like agora e se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui eu falo tudo sobre Photoshop. Assim, você não vai perder nenhum vídeo aqui deste canal. Vamos lá agora para o nosso tutorial. Neste tutorial de Photoshop, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizei para recriar aí esse pôster da série 1899 da Netflix. Vou mostrar todas as ferramentas, explicar, falar detalhes sobre ela e também vou mostrar para vocês a importância que se tem de, antes da gente começar a pegar realmente no Photoshop, a gente fazer um planejamento do nosso trabalho. Vamos analisar os elementos do pôster original da série e vou mostrar para vocês o planejamento para você já antes mesmo de criar, já pensar em como que você vai fazer aí todo esse processo. Lembrando que esse tutorial aqui ele é um tutorial um pouco mais avançado, então se você tiver alguma dificuldade, é só deixar aqui nos comentários que eu terei prazer em responder, tá? E qualquer coisa, veja esse vídeo aqui com calma, reveja várias vezes que eu tenho certeza que você vai entender aqui tudo que eu estou falando. Eu sempre falo que antes de você começar a fazer qualquer tipo de trabalho, você tem que ter referências e depois você planejar ela para tudo sair da melhor forma possível, com menos trabalho possível e menos repetições possíveis, né? E aqui é um grande exemplo disso. Primeiro, a gente vai olhar a nossa referência, estudar o que tem aqui dentro e depois nós vamos planejar como executar um trabalho para ficar aí visualmente parecido aí com esse pôster da série 1899. Eu tenho duas imagens aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui numa perspectiva horizontal e outra imagem aqui numa perspectiva vertical, porque eu não achei uma imagem de boa qualidade que eu tivesse os dois tamanhos juntos, então fiz essa junção aqui dessas duas imagens. E aqui eu tenho coisas muito interessantes para falar. Primeira coisa que eu sempre falo para vocês é você tem que direcionar o olhar do seu espectador para um produto, um flyer, qualquer coisa que seja que você que trabalha com direção de arte, design gráfico, você tem que pensar nisso na hora que você for criar aí qualquer coisa que seja para um cliente. Você tem que direcionar o olhar aí de quem está recebendo aquela informação visual. E aqui a gente tem alguns elementos que ajudam nesse direcionamento do olhar. Claro, eu tenho uma mulher aqui que ela está destacando aqui do fundo, ela está com umas cores um pouco diferentes, o que já ajuda a destacar, mas também ela tem aqui uma paleta um pouco mais escura num fundo muito mais claro ali, o que já ajuda bastante a destacar aqui o meu assunto principal que eu estou levando para a mulher, e aí eu tenho o direcionamento aqui dela do braço e dos pés que me levam aí junto para esse navio, tá? Outra coisa interessante aqui é que eu tenho também a gente usa uma técnica não, na verdade, posso chamar de técnica. Qualquer coisa que você queira tirar a atenção dela, você dá uma escurecida. E qualquer coisa que você quer chamar a atenção para ela, você dá uma clareada. E aqui você pode ver que eu tenho isso, ó. Eu tenho um tom mais claro aqui. Opa, deixa eu colocar isso daqui a 100%, ó. Eu tenho um tom mais claro aqui e, naturalmente, um tom mais escuro aqui. Então, você vê que aqui vai mais escuro, clareando, e é onde eu tenho toda a informação que eu preciso. Outra coisa que é interessante para a gente se falar é a composição em si. Não sei se vocês conseguem, mas nitidamente eu tenho aqui, ó, deixa eu só mudar aqui uma cor, colocar um vermelhão aqui, ó. Eu tenho nitidamente aqui, ó, um triângulo. Bem aqui, ó. Fazendo aqui um triângulo, ó. Deixa eu ver. Aqui não foi muito certinho. Deixa eu ver aqui, ó. Se vocês conseguem compreender, ó. Vamos apagar isso aqui, colocar outro, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Olha só. O navio aqui, ele pega
mais ou menos onde termina aqui o cabelo dela e a mão dela complementa o resto. Se eu fosse fazer uma linha, a mão dela aqui está um pouquinho fora. Já aqui, ó, os pés dela com o navio, ele está bem certinho aqui. Então, ou seja, aqui também eu tenho outro triângulo compondo aí a minha imagem. Muito interessante isso, muito legal. E agora que a gente tem esse estudo em mente, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar aqui com mais escuro para mais claro, eu vou ter que dar alguma forma de destacar essa moça e também tenho esses navios aqui para trabalhar, a gente vai ter isso em mente e construir aí a nossa imagem. O que eu tenho aqui para vocês é alguns itens que me ajudam no processo de criação dessa imagem que a gente vai fazer e eu quero explicar aí cada um de vocês, cada um desses aqui para vocês, ó. Então, primeira coisa, eu tenho aqui um fundo qualquer, eu vou retirar aqui só um pouquinho as minhas linhas guias, tá? Próxima coisa que eu fiz foi colocar aqui um triângulo, já que o triângulo é a base aqui da imagem que a gente tinha antes. Então, esse triângulo, como você pode ver, ele está posicionado aí no meio da nossa imagem. Claro que um pouco menos aqui do que aqui embaixo, mas isso daí é proposital, como é também aqui na nossa imagem de referência, ó, ele está aqui em cima e olha o tanto de mar que eu tenho aqui, né? Então, é isso daí que a gente está fazendo. Outra coisa que eu coloquei aqui é esse triângulo aqui, por quê? Porque ele corta exatamente a nossa imagem de ponta a ponta. Porque se você pegar aqui como referência, ó, então eu tenho aqui, isso vai aqui até o final. Então, para criar aí um padrão com isso, essa é a minha imagem aqui, está no tamanho de 4K, proporcional a 4K, né? Então, eu tenho que colocar a ponta do triângulo e a outra imagem terminando aqui, nessa quina aqui da minha imagem. Aí eu também inverti ali outro triângulo para mim colocar aí as três imagens junto. Eu vou retirar o triângulo aqui porque eu quero que você entenda as imagens, as posições dela. Bom, claro que eu vou ter uma imagem que ela vai vir aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui com um brush para vocês entenderem. Então, eu tenho uma imagem que ela vai vir aqui, certo? Nesse lugar aqui. A outra imagem, ela vai vir aqui, neste lugar aqui, ó, para cá. E aí eu tenho uma que ela vai pegar aqui nesta posição aqui. Então, são três imagens aqui de mar e cada uma vai ficar nessa posição. Feito isso, a gente já sabe mais ou menos aqui o que a gente vai precisar para ter as nossas imagens. E é óbvio aqui no meio aqui a gente vai ter a mulher compondo aqui a cena para ficar aí igual aqui a nossa referência, certo? Agora que a gente já sabe a referência, a gente já sabe do que vai precisar, chegou a hora de você procurar os arquivos que você vai utilizar aí na sua imagem. Eu tenho aqui, mostrando para vocês, vários arquivos que eu utilizei aqui nessa imagem. Então, todos esses arquivos aqui foram arquivos que eu busquei nos bancos de imagem e falei, poxa, esse daqui dá bom, esse daqui dá bom. E aí, esse é o resultado que você vê. Eu quero explicar aqui para vocês algumas coisas aqui interessantes. Primeiro passo que eu fiz foi procurar justamente a imagem do mar para a gente utilizar. Entre todas as imagens que eu utilizei, que eu vi, eu gostei bastante dessa aqui que tem uma textura de água aqui bem interessante. Depois disso, eu fui procurar outras imagens de água para compor, porque eu imaginei que eu teria que ter, por exemplo, águas para justamente colocar ali na quina entre uma água, entre uma perspectiva do triângulo e outra. Então, aí veio aqui outras referências aqui, outras imagens de água que me ajudariam muito a compor isso daí. Outra coisa que interessante é que é o seguinte, olha, essas imagens de água, você pode ver que cada uma tem uma coloração diferente, ó. Aqui eu tenho um azul e aqui eu tenho um verde. E aqui eu tenho uma imagem que é um azul, parece que um pouco mais lavado. Uma das coisas importantes na hora de você procurar assets são imagens que pelo menos tenham alguma coisa de iluminação em comum,
Porque quanto mais você tem imagens destoantes de cor e de iluminação, mais difícil fica para você combinar essas imagens aí entre elas. Então, se você está começando agora, se você não tem tanta experiência com Photoshop e você quer começar a trabalhar com isso, a dica que eu dou é comece devagar, tá? Junte uma ou duas imagens ali, tenta pegar duas imagens e transformar em uma, e aí você vai conseguir devagarzinho ter mais conhecimento para de repente você poder utilizar aí 20, 30 sets aí para compor a imagem que você quer. Então, tá aí, essas aqui foram as imagens de água. Depois das imagens de água, uma coisa que eu demorei muito para achar, que não foi fácil, foi justamente a mulher. Se você pesquisar aí mulher flutuando, mulher caindo, você vai ter um monte. Então, eu achei aqui essa imagem. Aliás, tem um monte de imagem desse jeito. Mas qual que é a dificuldade? Porque eu olhando para essa imagem aqui, o que que eu vejo? Eu vejo que ela está flutuando, ou seja, é como se ela estivesse subindo. Por quê? Pelo direcionamento da roupa dela, tanto aqui da roupa quanto pelos cabelos. E cara, eu queria um cabelo para cima, como se ela estivesse realmente caindo. E se eu tivesse um vestido onde ela também estivesse caindo, seria melhor ainda. Mas eu vou te falar, não achei nenhuma imagem interessante que eu conseguisse utilizar ela para compor aqui a nossa imagem. Então, por isso mesmo, para mim fazer um cabelo subindo em vez de caindo, eu também baixei essas duas imagens aqui primeiro, ó, esta e esta, só que na hora da composição isso não ficou bom. Então eu não gostei na hora de compor ali, achei que não ficou legal, e aí eu parti para esta imagem aqui, aonde eu queria pegar só esta parte do cabelo e também peguei só esta imagem aqui, é onde o cabelo dela ia compor crescendo. Qual que foi o problema? Quando eu fui montar este cabelo, eu achei que não ficou tão bom. Então o que que eu fiz? Eu peguei todo esse cabelo, eu só recortei ele para fazer o encaixe e aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso daí lá no Photoshop. Outra coisa interessante, outro elemento também que nós teríamos que ter aqui é o elemento do navio. Então tá aí essa imagem de um navio. Eu acho que isso daqui é um render, se não me engano é um render. E aí foi uma imagem que eu achei legal também, tá numa perspectiva boa. E aí a coisa mais difícil aqui foi fazer o recorte, que eu também vou falar sobre o recorte para vocês aí na hora do tutorial. E para finalizar aqui, eu tenho aqui as imagens de fumaça. Então eu tenho aqui uma imagem que visualmente ela é igual a essa daqui, né? Fundo preto e o fundo claro e uma nuvem preta, e também tenho esta imagem aqui. Por que que eu escolhi 3 imagens diferentes de fumaça? Porque eu não queria justamente que elas fossem iguais. Por se é uma fumaça, ela tem que ser bem irregular. Então, por isso que eu tenho as 3 aqui. Eu poderia ter pego aqui outra imagem semelhante a essa, mas eu gostei bastante dessa pelo caos que é essa imagem de fumaça aqui. Achei bem natural e mesmo ela estando bem diferente das outras, eu falei assim, pode deixar que eu vou ajustar. Então tá aqui todos os assets feitos, e aí eu tenho aqui também a parte final do triângulo, é aquela parte do fundo, onde é um tempo meio nublado aí, que é um tempo claro em comparação com as imagens que a gente vai ter, mas não é aquela coisa brancona de nuvem de céu. Achei que esse daqui estava perfeito. Então, ao todo aí, ó, 22 itens aqui utilizados para a gente compor essa nossa imagem final. E depois de muito trabalho, essa aí é a nossa imagem final do nosso tutorial. Mas calma que o tutorial não acabou não, tá? Eu só quero mostrar para vocês o resultado que a gente alcançou e como que foi esse resultado. Porque esse tutorial aqui, se eu fosse explicar para vocês toda a construção do começo ao fim, ia dar 2 dias de tutorial e a gente tem que aí agilizar o processo, tá? E eu vou explicar para vocês o que foi feito, tenho certeza que você vai conseguir entender, e se você não entender, qualquer coisa é só deixar aí nos comentários, qualquer dúvida que a gente responde, tá? Então, vou retirar aqui a visualização de tudo e vamos começar aqui o planejamento. Primeira coisa, mar. Olha só, aqui eu tenho as imagens de mar, como você pode ver aqui, ó, eu tenho todas elas aqui e olha só dentro do mar o tanto de coisas que eu tenho aqui para deixar o mar aí do jeito que a gente quer. Então, feito isso,
eu tenho aqui o oceano, e como você pode ver, ó, cada parte é uma parte aqui do nosso triângulo, ó. Então, eu tenho aqui a parte de baixo, aí depois eu coloquei essas duas partes aqui em cima, recortado com uma máscara aqui no meio, como você pode ver, e também tenho aqui do outro lado uma parte recortada também com uma máscara aqui, fazendo essa posição bem aqui. Não se preocupe, porque como essa imagem aqui está por cima, eu poderia aqui talvez nem ter essa máscara, que não me atrapalharia em nada, mas na hora de montar eu coloquei a máscara e depois eu fui ver que, na verdade, eu lembrei agora. A imagem, quando eu coloquei o triângulo, eu coloquei esta imagem aqui, ó. Essas aqui, eu coloquei elas retas, então elas estavam bem assim. Aí o cara tá estranho, aí o Ed é que tá fora da perspectiva. Aí depois que eu coloquei perspectiva e como eu já tava com a máscara mesmo eu deixei. Você pode ver também que eu tenho uma quina aqui toda falha, ó, mas cara, não tem problema. Como eu sabia que eu ia colocar alguma coisa por cima, eu sei que isso daí iria ser irrelevante. Outra coisa importante aqui, falando aqui do mar, é que você vê aqui no meu planejamento eu tenho esse triângulo. Esse triângulo, ele foi muito importante porque ele me ajudou muito nas outras seleções a entender o que está acontecendo. Então, eu coloquei aqui o triângulo por cima de tudo, então você vê que a partir do momento que eu coloco este triângulo aqui, você vê que todas aquelas imperfeições que eu tinha acabou sumindo. Ou seja, eu ia acabar utilizando aqui alguma máscara para tampar aquelas coisas ali que eu não queria, tá? Feito o oceano, a hora da gente colocar aqui as nossas águas aqui. Mas olha só, você tá vendo que essa imagem aqui, ela tá muito clara, esquisita, tá até estranho para trabalhar. Então, antes de eu colocar aqui as imagens, ó, as águas aqui fazendo a quina, eu tive que fazer um ajuste aqui de cor, de filtros, para deixar essa imagem aqui já bem próxima da referência que eu tinha. Então, o ajuste de imagem tá aqui, ó, nesta layer. Então, você pode ver aí, ó, que eu tenho aquilo que eu falei, mais escuro aqui e mais claro aqui. Ainda vou trabalhar essa cor depois, mas basicamente é isso daí que eu queria em mente. Agora sim, eu posso ligar aqui os sprays, e aí os sprays você pode ver, ó, que ele é bem no canto, bem feito aqui, sabe, bem caótico aqui, você vê que não é algo certinho, é bem desproporcional, bem aleatório, quase que uma fumaça, uma névoa, né? Então, essa daí foi a ideia de fazer esse spray. E esse spray, cara, eu vou te falar que foi uma das coisas mais trabalhosas que eu tive aqui dentro aqui dessa imagem aqui, porque olha só o tanto de coisa que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui duas pastas, a da esquerda, né? O spray da direita e o spray aqui da esquerda, né? E o que você pode ver, ó, inclusive tem alguma coisa aqui sobrando que eu podia retirar aqui depois. Olha só o tanto de imagem que eu utilizei para compor aqui o nosso spray. Basicamente, isso daqui ele teve o mesmo procedimento em todos, que é pegar uma imagem e ajustar a cor dela, a tonalidade, para ficar parecida aqui com azul. Depois disso, utilizar um Blend Mode para encaixar perfeito, para mim deixar pelo menos só as partes mais claras da imagem aqui para compor junto. E por último aí, a gente utilizar um brush aí para a gente colocar a imagem justamente só aonde a gente quer. Uma das coisas aqui interessantes é que você pode ver que eu tenho aqui uma camada que está aqui com filtro dissolver. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir aqui essa imagem e aí você pode ver aqui o que eu quis fazer. Veja bem, eu tenho que colocar essa imagem, esses sprays de água, numa perspectiva bem retinha aqui. Ou seja, se eu pegar essa parte aqui da imagem, ele não vai casar bem. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o filtro dissolver, que ele está aqui, tá aqui em filtro, dissolver. Ele vai abrir aqui uma nova janela e aqui eu fui e coloquei a imagem aqui para ficar retinha. Eu coloquei lá dentro do Smart Object, não foi aqui dentro da imagem original. Então, mais ou menos o que eu fiz foi isso. Ó, vou dar um OK. E aí eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, um antes e um depois. Então você vê que eu já tenho aqui uma linha reta, o que já me ajuda muito, muito mesmo aqui para compor aqui o nosso triângulo. E aí você vê que eu tenho também aqui, ó, um filtro, eu tenho um Blend Mode de luz direta, 92%,
E estas duas bolinhas aqui me indicam que é o filtro, é um filtro inteligente, ou seja, dentro do Smart Object. Por isso que eu tenho aqui essas duas bolinhas. E aqui, por fim, eu tenho aqui uma máscara escondendo todo o restante da imagem, tá vendo? Você pode ver que nesse caso aqui, ó, eu não achatei a imagem, eu deixei ela exatamente do jeito que ela é, mas utilizei aqui uma máscara para tampar aí as coisas que eu não queria. Então você pode ver que eu tenho aqui um dissolver, aqui eu tenho um desfoque gaussiano, porque a imagem às vezes ela fica muito nítida e aí eu acho que essa nitidez toda às vezes não cai bem. Então é muito pouco perceptível assim de longe, então na hora que você está trabalhando ali, você enxerga alguma coisa e você vai vendo aqui que o desfoque gaussiano aqui encaixou melhor para não ficar tão nítido. Mais uma vez, os filtros de equilíbrio de cor. Então, tenho aqui uma cor seletiva. Deixa eu só dar um duplo clique nessa imagem. Ó. Então, você pode ver que ela tem um tom muito esverdeado. Eu tinha que deixar isso aqui num tom mais azulado. Então, eu peguei aqui a cor seletiva. Eu vim aqui nas cores, deixa eu ver aqui, ó, verde, tá vendo? Ó, o jeito que tá o verde, deixa eu ver se eu mexi aqui no azul. Não mexi no azul, não mexi nos neutros e nem nos pretos, somente no verde aqui. Por quê? Para deixar essa minha parte verde aqui, onde a imagem tá verde, para deixar ela num tom um pouco mais azulado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, para vocês perceberem aí o que eu tô falando, tá? Vamos ver aqui, cadê a imagem? A imagem é esta aqui, ó. Então, quando eu estou aqui olhando no meu monitor aqui, cara, eu consigo ver claramente que há uma invasão de verde. Então, por isso é importante, não sei se vocês conseguem ver aí, ter isso daí. E também tem aqui junto, ó, um equilíbrio de cor, que é justamente para trazer mais azul para esse tom de verde que a gente está utilizando. De novo, os excessos foram apagados com máscara, como vocês podem ver, ó. Essa aqui é a imagem inteira, então está com Blend Mode aqui de clarear, e aí você vê que ela tem aqui uma máscara. Importante aqui, ó, esses quadradinhos indicam que esta minha imagem tem um Blend If. Vou dar aqui um duplo clique. O que é Blend If? É justamente esses dois triângulos aqui, ó. Se eu pego aqui, seguro Alt e arrasto, você vê que o triângulo parte ao meio. Se eu não faço isso, ele vem aqui inteiro. E aí, cara, depende da imagem que você tem, depende do que você quer fazer com a sua imagem. Cada slide desse daqui, ele vai ter, cada imagem, esse slide aqui vai ter uma atuação diferente. Mas mais ou menos é o seguinte, ele está indicando aqui o quanto que de branco da imagem de baixo vai influenciar na imagem de cima. Então eu tenho aqui o tanto de brancos ou tons claros e aqui eu tenho os tons mais escuros. O tanto de tom mais escuro da minha imagem de baixo que vai aparecer aqui na imagem de cima. É mais ou menos isso daqui que é o Blend If, tá? Então, de novo aqui, ajuste de cor, e aí vem mais a água. Ó. Tudo isso daqui, ó, cada camada dessa aqui é uma aguinha diferente que eu utilizei, é um asset diferente que eu utilizei para fazer a água aqui do nosso navio. Então fui fazendo em cada uma delas aqui, eu fui fazendo até ficar exatamente aí do jeito que eu queria, tá? Fiz isso aqui na parte da esquerda e também fiz isso aqui na parte da direita, aonde é algo bem diferente, eu não quis copiar e colar, porque isso daí fica muito perceptível aos olhos, então eu fiz aqui todo o trabalho de novo, com os mesmos assets, mas de uma perspectiva totalmente diferente, assim, porque eu utilizei aqui outras posições aqui para fazer essa parte aqui do nosso triângulo. E eu tenho também aqui, né, então, ó, direita e tenho aqui também esquerda. A parte de cima do nosso spray, ela tá diferente aqui porque ela tem outro tipo de iluminação. Então, eu achei melhor colocar ela aqui no topo do que ela aqui embaixo. Então, você pode ver, tanto é que eu tenho spray aqui, ele está com uma corrente e você pode ver que eu tenho spray aqui também, certo? Então você pode ver que eu tenho spray aqui nos dois.
Agora que a gente já tem aqui a nossa parte da água, a gente vai começar a fazer aqui o nosso triângulo. Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, triângulo nuvem, o que que é? Peguei aquela imagem de nuvem que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo e trouxe aqui, ó, e coloquei uma máscara para esconder. Ou seja, essa minha imagem está por cima aqui do oceano. Se eu retirar aqui a máscara, vocês podem ver que ela está por cima, certo? Então, a máscara serve aí para esconder o que está sobrando, justamente para não ficar igual ficou ali nosso triângulo ali, ó, todo errado, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui por cima serviu para deixar nossa imagem sem esses defeitos. Poderia talvez ter feito esse tipo de ajuste já nas águas e colocado a nuvem aí por baixo, que também daria certo normal. Aqui, mais uma vez, eu tenho um ajuste de níveis, né, que eu achei que estava muito escura essa imagem, clareei ela aqui bastante, e também tem aqui essa luz aqui, porque eu achei que aqui estava meio escuro, ó. Vamos lá, ó. Antes, né, cadê aqui, ó? Antes e aí depois, porque eu achei que estava ali um pouquinho escuro, então coloquei isso aqui, ó, uma camada com brush normal, com uma cor branca, com blend mode de sobrepor, e aí uma opacidade de 45, aí ficou bem suave, bem tranquilo, certo? E aí uma coisa interessante aqui que eu tenho que falar para vocês é justamente como que essa máscara foi feita. Eu vou dar aqui um zoom, vocês conseguem ver que eu tenho uma irregularidade aqui, porque a água não está retinha, como talvez a grande maioria das pessoas iriam fazer, até mesmo no pôster da Netflix, eu acho que você vê que a imagem aqui, ó, ela está bem retinha. E eu acho que isso não deixa tão orgânico. Então, para deixar isso um pouquinho mais orgânico, eu fiz a máscara um pouco bagunçada. Olha só como é que está essa máscara aqui. Você pode ver que é uma máscara que ela não deu para ser feita com aquele brush redondinho normal. E como é que eu consegui fazer isso? Cara, olha só. O Photoshop tem muito recurso e é importante você entender como que esses recursos funcionam para você poder extrair o máximo deles. Então, o que eu fiz? Como o redondo não encaixaria bem, eu tive que procurar aí pela internet afora brushes, né, ou pincéis em português, de nuvem, de fumaça, de névoa, para compor isso daqui, porque afinal isso daqui está meio esfumaçado, é uma água que está caindo, então não está certinho. Então, baixei vários brushes, como você pode ver aqui, ó, eu tenho vários brushes, eu tenho aqui, esses aqui são os de cabelo, mas cadê os que eu não queria aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, fumaça aqui e fumaça aqui. Então, eu peguei um brush qualquer desse aqui, eu vou explicar para vocês o processo, eu vou pegar, por exemplo, este aqui, ó. Então, se eu der um clique numa imagem aqui em cima, deixa eu retirar só essas duas visualizações, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui em outro documento que é melhor, ó. Vamos vir nesse documento aqui, pronto. Vamos pintar aqui de branco, e aí agora sim eu tenho aqui uma coisa para explicar para vocês direitinho. Olha só, se eu pego esse brush e eu clico e eu arrasto, olha só o que ele faz. Algo bem uniforme, né? Não é o caos que eu quero. Pô, isso aqui não pode estar tão bagunçado. Eu já expliquei em outro vídeo como você configura os brushes para você saber de tudo que você precisa neste painel aqui, que este painel aqui de brush, ele faz mágica. Sabendo que este painel aqui é importante, eu já fui direto na ferramenta que eu preciso, ó, dispersão de forma, e aqui em dispersão de forma eu configurei o que eu precisava para mim deixar algo aqui um pouco mais caótico. Agora, quando eu clico e eu arrasto, olha a diferença que tem. Eu consigo fazer várias coisas aqui com essa ferramenta aqui do jeito que tá. Mas eu preciso que vocês entendam qual foi o processo que eu utilizei para fazer uma máscara como esta daqui, ó, que ela está bem irregular. Então, o que eu fiz? Sabendo que como eu tenho um triângulo e esse triângulo é feito por linhas retas, eu não precisava ficar fazendo isso daqui. O que eu fiz? Venho aqui em opacidade, eu diminuo minha opacidade do brush aqui para 30 ou para 10, eu recomendo você começar com 10 e aumentando caso fique assim muito fraco. Então vou colocar aqui um 30 para vocês verem, ó. Clico num ponto, seguro o Shift, clico no outro. Ele forma uma linha reta. Então,
Aqui nesse triângulo, o que que eu fiz? Ah, beleza, já que é para criar uma camada, deixa eu só, eu vou fazer isso daqui ao vivo para vocês, ó. Recriei aqui, tá vendo, ó? Vou deixar aqui voltar e eu vou retirar essas duas camadas aqui, ó. Vou voltar isso daqui, vou pintar tudo de preto, tudo de branco, não, tudo de preto mesmo, certo? Seguro o Ctrl, venho aqui no meu triângulo, ó, no planejamento, certo? Ó, tá aqui, ele fez uma linha, e aí nessa linha eu vou fazer o que, ó? Ctrl Delete. Então você vê que eu tenho aqui agora um triângulo com a máscara bem retinha, ó, e que eu acho que fica feio. Então o que que eu fiz? Diminuo aqui o brush, eu estou aqui em preto, então eu cliquei aqui na ponta, segurei Shift, cliquei aqui de novo. Olha só como é que ficou. Como eu estou em 30 e ele não está tão completo assim, eu posso de repente aumentar isso aqui para 60. Vamos colocar aqui 60% de opacidade. Opa, né? 60 mais é só 60%. Cliquei no ponto, segura Shift, cliquei em outro ponto. E aí eu vou fazendo isso, ó, até o meu brush ficar pelo menos aqui na base aqui, ele ficar mais pretinho, porque aí eu vou ter uma imagem que ela vai sumindo aos poucos. Posso diminuir aqui o tamanho e aí eu não vou ter aquela linha reta que fez ali, como vocês podem ver no triângulo. Olha só como que fica bem melhor desse jeito do que do jeito que estava antes. É um processo lento. Para ficar bom, você não pode ter pressa, entendeu? Posso aumentar aqui também este tamanho. Eu recomendo você utilizar primeiro os mesmos tamanhos aqui igual, que você pode ver que deu uma diferença, e aí depois você pode vir aqui e aumentar. Eu estou colocando isso daqui porque eu dei um zoom aqui muito grande, então você vê que a minha imagem fica muito próxima. Mas olha aí a máscara que eu tenho aqui do triângulo. Foi o que foi feito exatamente aqui nessa imagem, como vocês podem ver aí, ó, na máscara. Você vê que está até mais suave aqui do que essa outra máscara aqui que eu fiz para vocês aqui ao vivo, tá? Inclusive, eu acho que essa que eu fiz agora ficou melhor, mas só para vocês entenderem o que foi feito. Fiz isso aqui nas 3 laterais e aí eu tenho aqui uma máscara bem eficiente, bem legal para mim utilizar ela até futuramente aqui em outras máscaras que eu preciso, como você pode ver aqui e aqui, ó. Você pode ver que essas duas máscaras são essa mesma máscara, só que invertida. Então, eu tenho aqui agora o triângulo do fundo e aí, para finalizar a nossa imagem, para compor aqui o nosso oceano, eu tenho aqui a quina, que é o encontro aqui da água, como se a água estivesse caindo. Por que que eu fiz isso aqui? Porque quando você observa uma cachoeira, por exemplo, você vê numa imagem, você vê que quando a água vai caindo, tudo ali fica mais branco, né? Não fica aquela água, se você olhar de uma perspectiva, ele vai estar um pouco mais claro. Então, eu fiz isso aqui, ó, triângulo quina, fiz aqui utilizando aqui aqueles assets de água e novamente filtros para você equilibrar a cor, filtros para você equilibrar a iluminação, e aí eu tenho aqui as máscaras para utilizar aqui do jeito que a gente quer. Uma coisa interessante aqui que eu preciso falar para vocês é que é o seguinte: eu e outras pessoas também que dão aula de Photoshop, a gente sempre fala, nunca pega uma imagem e estique ela. Sempre quando você for trabalhar, você trabalha proporcionalmente, né? No Photoshop 2020 para frente, não precisa mais segurar o Shift, mas caso você trabalhe com uma versão anterior, segura Shift e arrasta para trabalhar proporcionalmente. Mas aqui, cara, aqui eu achatei a imagem, como vocês podem ver. Olha só, essa imagem está bem achatada. Ela, original, ela é isso aqui, ó. Opa, cadê? Não, vamos dar um duplo clique aqui, ó. Cadê? Duplo clique, abriu. Ela, no original, é isso aqui. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa imagem, eu recortei ela de um tamanho bem aleatório, dupliquei ela, e como eu queria só essa faixa aqui de água, e eu queria ela mais estreita possível, porque ela está bem lá no finalzinho da nossa imagem, eu só vim aqui, ó,
e aí eu achatei para ficar só esse filetezinho de água, e aí trouxe lá para dentro da montagem e fui utilizando máscara aqui para apagar os excessos aí da nossa imagem. Ó, aqui está a máscara, ó, bem doida, bem aleatória, mas serviu aí bem direitinho. Aqui o filtro de matiz e saturação para a gente utilizar aqui, ó. Você está vendo que eu modifiquei aqui, eu tirei uma imagem que tinha muito vermelho, eu fui modificando aqui as cores que eu acho que era interessante aqui para nossa água aqui ficar combinando aqui com as cores que a gente tem. Então, tenho 3 quinas, 3 águas, ó, uma água aqui, a de baixo, do lado esquerdo e a do lado direito. Todas as 3 com o mesmo processo, mas cada uma utilizando aí uma imagem diferente para não ficar aquela coisa muito chapada, muito igualzinha aí uma da outra, tá? Então, eu tenho aqui agora o mar, eu já tenho aqui o triângulo, chegou a hora da gente começar a pensar justamente aqui em acrescentar aqui a nossa modelo, a mulher caindo aí no nosso Triângulo das Bermudas. Chegou a hora da gente colocar aqui a nossa modelo dentro da nossa imagem e aí eu quero que vocês entendam um pouco do processo aqui dessa modelo. Eu venho aqui, ó, 1889, eu tenho aqui, ó, woman, mulher. Eu vou abrir aqui ela, que é o arquivo aqui recortado, e você pode ver uma coisa bem interessante. Primeiro, o cabelo dela, que eu não utilizei porque, como eu falei, o cabelo dela tá caindo. E outra coisa interessante aqui é a posição do braço. Eu tenho aqui no bridge, ó, você pode ver que essa daqui, opa, aqui não, volta aqui, as setes, pronto. Você pode ver que aqui, essa é a posição original do braço dela e esta daqui é a posição que a gente utilizou aqui na nossa imagem. Como que foi feito isso? Bom, primeiro, tudo é feito com seleção, então todo o recorte da modelo aqui foi utilizando aqui a Pen Tool. Eu gosto de utilizar a Pen Tool aqui como formas, então alguma dessas formas aqui provavelmente vai ser essa mulher aqui inteira, tá? Mas se não for aqui, talvez não tem problema não. Só para explicar para vocês aqui como que eu faço aqui, no caso aqui, esse recorte, essa seleção. Feito isso, eu parti para copiar aqui o braço dela, então eu tenho aqui o braço, ó, antes, e eu tenho aqui a imagem sem máscara, ó, sem nada. Você vê que o braço dela ali tá para cima, ó, com a máscara, e agora aqui com o braço para cima ali, só feito o recorte do braço e movimentado ele para ele sair apontando para baixo, para ele apontar para cima. Afinal, a mulher tá caindo, então tecnicamente seus braços não estariam também nessa posição e não para baixo. E aí eu tenho mais algumas camadas de ajuste aqui, que você pode ver, ó, são camadas feitas no brush. Você pode ver que eu tenho aqui uns brushes que eu tentei aqui equilibrar as cores. Utilizei isso aqui só com brush mesmo, cada um deve ter um blend mode, às vezes diferente, dentro do brush. Então vocês podem ver que eu fiz aqui algumas coisas para compor. Você está vendo aqui na perna para ficar mais retinho? Então tenho também aqui, ó, misturador de canal. Isso aqui é onde eu troco a cor do vestido. Ó. Então o vestido original dela é branco, eu deixei um amarelo um pouco mais opaco. Então você pode ver que tudo é ajuste aqui para nossa modelo ficar aí do jeito que a gente quer. E aqui eu também compus aqui com uma sombra, porque afinal de contas essa parte de baixo aqui, lá na nossa imagem já era mais escura, então eu tentei trazer, eu tive que criar isso daqui, porque na nossa imagem original, como vocês podem ver aqui, ela era bem diferente do que a gente está vendo, né? Então eu tive que recriar essa parte aqui. Eu confesso para vocês que eu precisaria de mais tempo para mim fazer isso daqui para eu ficar perfeito, mas eu queria que vocês entendessem o projeto, porque senão eu ia passar 3 dias fazendo aqui para deixar esse equilíbrio de cor aqui, mas lá na nossa imagem isso aqui ficou bem interessante, tá? Então você vê, eu tenho aqui a base da modelo. Uma coisa interessante para se falar é que aqui no arquivo, ó, cliquei na pasta mulher, vou vir aqui de novo, outra pasta mulher, e aqui você vê que eu tenho esta mulher, ela está com uma corrente. O que essa corrente significa?
que eu tenho aqui um arquivo vinculado. O que é arquivo vinculado? Em vez do Photoshop pegar esse arquivo e colocar dentro desse documento, e isso deixa o documento mais pesado, o que ele faz? Ele, cara, em vez de eu pegar esse arquivo e colocar, eu vou só pegar as informações do arquivo lá do link que ele tem. Ou seja, lá no meu computador, aqui na pasta, que eu separei esses arquivos, ele vai pegar aquele arquivo e trazer aqui para dentro. Isso deixa o seu arquivo mais leve e fica melhor para você trabalhar. Eu sempre que eu posso, eu faço isso. Quando eu termino o meu trabalho, eu venho aqui com o botão direito do mouse e venho aqui incorporar vinculados. A partir desse momento, ele vai colocar isso daqui como Smart Object ou incorporar. Pronto, tirou da corrente e agora eu tenho esse objeto aqui dentro do meu arquivo. Vou dar um Ctrl Z porque eu não quero isso. Qual que é o grande lance disso daqui? Se você salvar esse aqui, se eu salvar esse trabalho e eu enviar ele para você, na hora que você abrir o Photoshop, ele vai dar um aviso dizendo, tá faltando um arquivo aqui lá da mulher, onde é que ele tá para mim pegar as informações? Então, tem que ter cuidado com isso daí para você não passar raiva depois, tá? Com o arquivo da mulher aqui já dentro, eu vou retirar aqui todos os ajustes que foram feitos e vou começar a trabalhar aqui de um por um. Inclusive, vou retirar aqui a parte do cabelo. Ó. Como vocês podem ver, eu não utilizei o cabelo, eu tive que fazer uma montagem com ele, mas aqui eu quero mostrar para vocês tudo o que foi feito. Eu vou retirar também esse desfoque aqui gaussiano, então essa imagem inserida, bem fora do que a gente quer. Aí eu fui começando a construir. Primeira coisa, curva, porque eu achei que ela estava muito clara. Matiz e saturação, para você deixar a imagem, ó, você está vendo que ela está muito amarela, eu deixei ela num tom um pouco mais azulado. Eu não sei se você consegue perceber isso daí no teu arquivo, mas aqui para mim, ó, em vez de ela estar com um tom muito amarelado, ó, muito cor de pele, meio vermelho, aqui eu deixei no tom mais azul, que é como está a nossa imagem aqui do fundo. Depois, de novo aqui, mais curvas, e aí você pode ver que nas curvas eu tenho uma máscara, por quê? É uma curva, deixa eu retirar aqui a máscara, ó, é uma curva escura, mas eu utilizei ela para fazer sombra, justamente pensando que toda a iluminação desta cena, ela estaria de cima para baixo. Então, na parte de baixo aqui, eu teria que ter um pouco mais de sombra acentuada. Ó. Então, tenho antes e depois. Afinal de contas, a sombra a luz está vindo daqui, então aqui também eu não posso deixar aqui tão claro. Então lá, ó, antes e depois, e aí eu tenho agora o contrário, eu tenho as partes mais claras. Se a luz está vindo de cima, naturalmente ele vai clarear aqui essas partes de cima. Ó. Então, tudo aqui feito com máscara, e aí é com aquele brush redondinho normal, aqui ó, tá vendo? Ó, bem aleatório, bem estranho mesmo, mas funciona perfeitamente aí para você trabalhar, tá? Vamos voltar aqui na imagem. De novo, outras curvas aqui. É a mesma curva de claridade, ó, você está vendo? Ó, aqui ficou mais claro e aqui também ficou mais claro. Por que isso? Porque às vezes você fizer isso, querer fazer isso só de uma vez, a imagem não fica boa. Então, quando eu tenho que dar aqui uma puxada maior, eu venho aqui e crio aqui outro filtro. Eu venho aqui nessa camada, é uma camada de multiplicação em 96, aqui no ombro da mulher, ó, antes e depois. Eu achei que estava muito claro e aí eu resolvi fazer isso daqui porque com a curva eu achei que não estava ficando aí tão bom. Então, de novo, vamos lá que mais filtros aqui, ó. Cor seletiva, esse filtro aqui eu gosto bastante dele, ó. Deixa eu ver aqui quais foram os canais que foram mexidos, ó. No vermelho e eu acho que no magenta. Por quê? Porque a mulher, ela estava muito... A cor de pele, ainda mais de gente branca, ela tem um tom muito avermelhado. E eu não queria isso nesse tom aqui, porque ia destoar demais aqui do ambiente que a gente tá. Então eu fui lá e coloquei aqui um pouco mais de azul. Depois aqui, ó, equilíbrio de cores. Cara, esse equilíbrio de cores aqui, quando você começa a estudar o Photoshop e entender, você vê que o próprio Photoshop, ele te dá o caminho de tudo que está acontecendo. Se eu tenho aqui na pele um tom mais avermelhado, eu tenho que trazer ela para um tom um pouco menos avermelhado,
A cor anterior do vermelho é o ciano. Então tá aqui, ó. Só eu puxar, em vez de puxar para o vermelho, eu puxar aqui menos vermelho. É muito fácil isso, ó. Tons médios, as sombras e os realces. Então, quando eu quero alguma coisa, como aqui era os tons médios, ó, eu puxei pouquinha coisa aqui do ciano para deixar a imagem aí no tom mais que a gente quer. E aí eu tenho mais coisas aqui, ó, níveis. Aí eu já escureci aqui também, fiz um pouco mais para dar um contraste maior, ó, tá muito sem contraste. Aumentei aqui o contraste usando níveis, e aí também eu tenho aqui mais pele clara aqui para compor a imagem aqui em partes específicas aqui da modelo para deixar ela compondo mais a cena aí. Então, eu tenho aqui, ó, tudo aqui, ó, a imagem original, e agora eu tenho aqui a imagem aí depois dos ajustes feitos aí que a gente utilizou aí na mulher. E por último, mas não menos importante, você pode ver que aqui, ó, eu tenho um filtro gaussiano, é um desfoque de movimento. Vou dar aqui um duplo clique, ó, você pode ver, é aqui, ó, em filtro, desfoque de movimento. Se eu apertar aqui, ele vai criar outro, mas eu quero mostrar para vocês o caminho, ó. Ele é um filtro, um filtro inteligente dentro do Smart Object, então eu posso editar esse filtro a hora que eu quiser, dou um duplo clique aqui, ó. A direção do movimento está em 90 graus, por quê? Quando a pessoa está caindo, naturalmente, se você vê numa imagem, ela não fica tão nítida, como você pode ver aqui, ó, antes e depois. Eu tenho esse desfoque justamente de movimento aqui em algumas partes da modelo. No caso aqui, eu coloquei isso na mão e aqui na perna um pouquinho, talvez coloquei um pouquinho aqui no pé e um pouquinho aqui. Fiz isso, lembrando que alguns ajustes que eu fiz aqui, eu faria ele com um pouco mais de cuidado, mas se eu fosse fazer isso de uma maneira perfeitinha, para realmente isso aqui virar um pôster de Netflix, eu ia demorar pelo menos mais uns 3 dias aí trabalhando somente nesse projeto, porque esses detalhes têm que ser feitos com muito cuidado, com muita calma, para você não entregar um trabalho aí como uma empresa grande te pede, entregar um trabalho meia boca, tá? Mas basicamente eu iria fazer isso daqui, às vezes usando um pouco mais de máscara, um outro caminho, mas era isso aqui que eu iria fazer, tá? Então eu tenho aqui já esse desfoque de movimento, aonde dá aqui aquele movimento de que realmente a pessoa está caindo. Já editamos a mulher e agora a gente tem que fazer o cabelo subir em vez dele ficar caindo. Então, eu tenho aqui a camada de cabelo, o grupo aqui de cabelo. Eu vou ligar aqui, ó, o grupo de cabelo curto. Então, aqui eu tenho o cabelo curto aqui da nossa modelo. Então, vamos mostrar aqui. É esta imagem aqui, ó, como vocês podem ver, de um dos assets que foram utilizados, ó, que é esta imagem aqui. Então, recortei só essa parte do cabelo aqui, porque era o que me interessava. Optei por não trabalhar com o arquivo vinculado, porque ele ia acabar sendo pior do que o arquivo normal. Então, recortei aqui, ó, tudo bem mais ou menos também. Parece que foi feito um recorte com uma faca de serra, né? E também aqui na orelha aqui, ó, e também aqui no pescoço, você viu que eu criei aqui uns cabelinhos novos aí, porque compôs melhor lá. Quando eu fui fazendo os cabelos, eu falei assim, poxa, aqui na orelha faltou cabelo. Então, eu preferi editar já aqui do que utilizar isso daí lá dentro, ali criar um novo arquivo de cabelo dentro do Photoshop, tá? Então, tá aqui a imagem do cabelo curtinho, e agora com esse cabelo curto, a gente foi fazendo aqui os ajustes aqui, ó. Então, tem uma camada aqui embaixo, porque ela tá claro aqui, e isso daqui não podia estar claro, afinal de contas, a sombra tá vindo aqui de baixo. Depois veio mais ajuste de cor, ó. Você tá vendo, ó, que o cabelo dela tinha que encaixar? Olha só, sem isso daqui, ó. Vamos ver isso aqui, qual que é a camada. Cara, um ajuste de cor feito com preto e branco, olha. É só mudar o Blend Mode que deu certinho. Blend Mode não, opacidade, e cara,
esse arquivo aqui, ó, vou dar aqui um duplo clique, olha só, ele está bem diferente do arquivo original, que é quando você coloca um filtro de Photoshop. Eu gosto demais de trabalhar com filtro preto e branco, ele vai estar aqui, ó, filtros, e está aqui, ó, preto e branco. E aí você coloca o preto e branco, coloquei com uma opacidade de 68 e mudei nos slides até deixar a cor aqui um pouco menos clara do que estava antes, porque olha só a diferença de cor antes e depois, né? E aqui eu tenho também um equilíbrio de cores aqui, ó, porque o cabelo naturalmente da modelo lá, da foto original, ele está num tom amarelado e eu queria deixar isso daqui num tom um pouco menos amarelado, pegando aqui mais para o magenta, que está mais perto ali do azul, tá? Eu quis ter uma ideia de ter um cabelo num tom um pouco mais assim, um tom mais de vermelho, para diferenciar, né? Eu tenho aqui um azul, tenho aqui um amarelo também, que é uma cor oposta do azul, e tenho também o vermelho para compor aí um pouquinho, lembrando que na referência nós temos também algumas peças vermelhas, tá? E aí, esse aqui foi o cabelo curto, e agora eu tenho o cabelo grande. No cabelo grande, eu tenho várias coisas aqui que, se fosse já um trabalho para uma grande empresa, ele não teria, ou então eu teria feito de forma diferente. Ó. Então, eu tenho aqui o cabelo original, tá aqui, eu tenho aqui um desfoque de movimento, ali em cima que eu dei isso depois, e eu vou explicar já já por que isso aqui está desse jeito, tá? Vamos deixar aqui desligado por enquanto. Então, o recorte foi feito lá nos canais, não foi colocado aí muita coisa em cima. Eu tenho aqui uma máscara, ó, a máscara desse jeito, então algumas coisas que eu não queria eu retirei e aí acabou o cabelo ficando aqui desse jeito. E aí a gente foi construindo. Então, coloquei aqui uma cor aqui porque muito claro que não ia combinar, cor seletiva para a gente ajustar a cor. Cara, e esse ajuste de cor, ele é feito por etapas, né? Pô, o que eu tenho aqui? Tem um tom mais amarelado, tem um tom mais amarelado. Pô, vou tirar e colocar aqui, tirar um pouco desse amarelo, colocar um pouco de magenta, tá bom? Tenta mudar, se de repente ficar muito agressivo, então diminua, parte para outro filtro. Aí eu tenho aqui um filtro de novo, ó, filtro preto e branco, fazendo milagre, ó, opacidade em 68%. E aqui equilíbrio de cores aí para deixar o nosso cabelo com aquele tom um pouquinho mais avermelhado aqui, não puxando tanto para o amarelo. E aqui eu venho as outras coisas para construir aqui o nosso cabelo. Ó. Então você vai vendo, ó, que eu fui construindo. Olha aqui no olho, tá vendo? Ó? Cada parte dessa daqui é uma parte do cabelo que eu fui construindo para o cabelo não ficar muito ruim, não ficar algo tão fake. E mesmo assim, se eu fosse fazer um trabalho realmente para uma empresa desse tamanho, cara, só esse cabelo aqui eu acho que seria mais uns 3 dias. Um trabalho desse aqui no total é trabalho de mês, e olha lá, hein? Por quê? Porque esses cabelos aqui, para ficar natural, por exemplo, eu tenho que fazer fio por fio, e isso é feito utilizando a Pentool, cara. Agora você imagina o trabalho que é você fazer um volume desse de cabelo fio por fio. Mas quem quer trabalho de qualidade, quem está recebendo por trabalho de qualidade, tem que entregar um trabalho aí de qualidade. Então, este daí é o cabelo. Aí eu achei que ficou esse buraco aqui, eu criei aqui de novo aqui uma cópia, e aí eu coloquei um desfoque gaussiano, depois eu tirei, fui testando. Então vocês podem ver que esse aqui foi o cabelo final. Eu acho que de recorte, esse cabelo aqui de longe, ele passa, mas, cara, sinceramente falando, é um tipo de trabalho que eu falo, olha, esse cabelo aí, a gente tem que dar uma atenção para isso. Mas era um trabalho que ia demorar muito e eu preciso produzir o conteúdo aí para vocês, tá? Então, eu tenho aí já aqui, ó, cabelo curto, cabelo grande, e agora eu tenho mais ajustes aqui para fazer. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um ajuste onde eu deixei, está vendo, ó, um pouco mais de sombra aqui, deixando o volume para ter uma volumetria melhor aí no cabelo. E também eu tenho aqui agora de novo uns brilhos, porque
Se a luz está vindo ali de cima, eu quis acentuar esses brilhos para ficar melhor. Aqui ficou horrível isso aqui, ó. Mas como eu falei, isso daí a gente tem que ver aí conforme o tempo que a gente tem, né? E por último eu tenho aqui mais um brilhozinho aqui de camada, que é um sobrepor. Eu gosto sempre de utilizar isso daqui. E aí achei que ficou bom aqui, dando um pouco mais de brilho. Mas enfim, se eu de repente achasse que ficou muito claro, era só eu retirar aqui a iluminação, mas eu acho que isso aqui no final acabou fazendo sentido. Opa, deixa eu voltar aqui, cabelo, e aí aqui no cabelo grande você pode ver que eu tenho aqui um desfoque de movimento e um desfoque gaussiano. Eu tentei fazer isso porque aqui nas pontas, tá vendo? Como eu pensei, pô, se eu estou num campo visual de fotografia e eu sei que esse campo ele é uma linha, então não teria sentido isso daqui tá nítido e aqui tá desfocado. Então, por isso que foi feito aí esse desfoque gaussiano. E como eu precisava pegar todo esse cabelo e trabalhar ele de uma forma diferente, eu tive que juntar tudinho aqui, ó, no Smart Object. Como você pode ver, eu tenho aqui tanto o cabelo curto quanto o cabelo longo. Eu tenho aqui um desfoque de movimento, porque o que eu fiz? Eu peguei todo esse cabelo aqui natural da mulher, sem aquele desfoque que eu dei inicialmente, criei uma nova camada, e aqui sim eu dei esse desfoque e aqui um pouco mais de curva para deixar aqui um tom um pouco mais avermelhado, não deixar aqui tão escuro igual estava. Então, acho que agora o cabelo da mulher aí ficou decente. Então, nós temos aqui, ó, um antes e o depois aí de colocar do cabelo aí na nossa modelo. E aqui em cima, você pode ver que finalizando tudo aqui, vou dar aqui um Ctrl 0, eu tenho mais alguns ajustes aqui, ó, brilho e cor, porque eu achei que ficou, no final, depois eu achei que, pô, ficou muito escuro, então vamos clarear aqui um pouquinho, porque se eu tô com uma luz aqui muito intensa, naturalmente eu queria dar um destaque também para essa mulher. E tem aqui, ó, um equilíbrio de cores, de novo, a imagem eu ainda enxergando muito um tom amarelado, deixei um pouco mais de azulado, os níveis para de novo colocar mais luz ainda sobre a nossa modelo, e tem aqui um preenchimento aqui de cor que ele está bem aqui, bem suave, em alguns lugares, tipo aqui no pé, deixa eu visualizar aqui, ó. Aqui você consegue ver tudo onde está branco é onde está aparecendo aí um pouquinho de azul na nossa imagem. Então, finalizando, eu tenho aí esta imagem aí que vocês estão vendo na tela da nossa modelo, junto com o fundo aí desse nosso pôster aí da série 1899 da Netflix, mas ainda tem mais coisa para fazer. Chegou a hora da gente colocar aqui o nosso navio dentro da nossa cena, porque tem que ter um naviozinho ali, né, para, né, Triângulo das Bermudas, Titanic, a série 1899 se passa com navio, na referência tem navio, então a gente tem que ter navio. A imagem, como eu falei, utilizada de navio é essa daqui, e de novo, todo o recorte deste navio foi feito aqui com a Pen Tool, tá aqui 1899, tenho aqui, ó, a parte navio, eu vou dar aqui para abrir a nossa imagem no Photoshop, e olha só, como eu falei que tudo aqui é feito no navio. Primeiro, que eu recortei a imagem, ela estava muito grande, eu não precisava de nada que tinha aqui em volta aqui do navio, né? Então, eu só fiz um quadradão aqui mesmo e trouxe aqui para o Photoshop. E aí, no Photoshop, eu fui fazendo o recorte. Então, o recorte aqui utilizando a Pen Tool. Aqui eu tenho a parte verde, então você vê, ó, que foi bem detalhado aqui para tentar pegar o recorte melhor possível. Claro que, como a gente não é besta, a gente sabe que não dá para recortar exatamente tudo. Ó. Então você vê que essas linhas que tem no navio e algumas partes que compõem o navio não precisariam ser recortadas. É um detalhe que este navio aqui, ele parece tão pequeno que eu falo, Ed, nem precisava desse preciosismo todo. Mas eu acho legal você pelo menos saber como que tem que ser feito um trabalho aí de uma forma o mais profissional possível. E tenho também aqui um detalhe, que é aqui, ó,
no navio aqui, depois que isso aqui está feito, vou jogar aqui o detalhe para cima. Vocês podem ver que eu tenho aqui esta partezinha aqui. Deixa eu mudar aqui o detalhe, Ctrl U, vou mudar isso daqui para amarelo. Então, foi só um corte que eu tive que fazer aqui, que eu achei melhor fazer desse jeito. E aqui eu tenho as linhas feitas, por quê? Olha só, ativei aqui a máscara de novo, vou colocar aqui uma cor qualquer, eu tenho aqui ó, antes e depois. Então você viu que eu tenho aqui umas linhas que de longe fica perfeito também, ó, antes, depois, no navio aí, para não ficar aquele navio sem essas linhas, que eu acho que isso aqui ficou bem interessante. Com este arquivo aqui pronto, né, deixei ele aqui desse jeito, o que que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz com a mulher. Eu trouxe aqui para dentro da nossa imagem o navio, vou retirar aqui fumaça, está aqui o navio como um objeto vinculado. Ó. Então vocês podem perceber também que esta daqui é a nossa imagem original do navio. Eu tenho que equilibrar as cores. Primeira coisa que tem, o navio ele está um tanto quanto escuro, então lá no final é a parte mais clara, deixei ele aqui mais claro, ele embaçou, eu vim aqui para um equilíbrio de cores aqui para deixar ele num tom mais azulado, afinal de contas é uma água que está com o tempo fechado ou nublado, então não tem sentido ele estar tão amarelado, e por fim, mas não menos importante, eu tenho aqui a parte do spray, que foi feito exatamente do mesmo jeito que foi feito essas águas aqui lateral. Vou dar aqui explicar para vocês, ó. Você está vendo aqui a imagem como um todo. Peguei essa imagem, vamos dar aqui um duplo clique, ó. Essa imagem é essa aqui. Como vocês podem ver, ela está bem achatada, mas bem achatada mesmo, porque eu queria pegar só essa ondinha, ó, fazendo só o spray aqui, como vocês podem ver. E aí eu tenho aqui essa imagem do spray utilizando aquele mesmo esquema. Pega um brush de fumaça, vem aqui na máscara e aí aqui, em vez de ser algo reto, como eu fiz lá, eu fui dando pinceladas aqui na máscara, ó. Vou dar umas pinceladas aqui fora para aparecer a imagem que a gente quer. Tá ali em 60%, vou jogar aqui em 20%, porque eu quero só um pouquinho, ó. Então, vamos dizer, dar um Ctrl 0, olha só como já aparece aqui uma água bem maior. Vamos voltar aqui tudo. Vamos fazer aqui um pouquinho diferente, ó. Ctrl Z, voltou tudo, certo? Vou dar aqui um zoom de novo. Vamos lá, diminuir bem aqui. E aí eu vou passar aqui o spray, ó. Um pouquinho para cá, diminuo um pouco mais aqui meu brush. E aí você vê que eu tenho aqui a imagem aqui do spray da água aí se formando ao longo do navio. Então, muito fácil fazer isso, bem interessante fazer. Então, tá aí o nosso navio com o spray. E aí, para compor, nós temos aqui uma fumaça, porque afinal de contas, se o navio está andando, ele tem que fazer essas fumaças aqui. E na fumaça tem umas coisas interessantes que eu quero falar para vocês, tá? Eu tenho aqui a fumaça 1, 2 e a 3. Na fumaça 3, que é essa primeira aqui, eu tenho aqui a distorção de marionete e o desfoque gaussiano. Por que que eu tenho tudo isso? Vou retirar isso. Essa aqui é a nossa imagem original, aquela imagem dos assets retinha. O que é que esse distorção de marionete faz? Ele faz com que eu possa entortar a imagem do jeito que eu quero. Vou dar aqui um duplo clique, vou retirar aqui a visualização disso, vou tirar aqui esse filtro de distorção de marionete e aqui na imagem, ó, vou aplicar aqui para vocês verem. Imagem, editar, distorção de marionete. Ele cria aqui um filtro desse jeito. Eu pego aqui esse filtro, vou criar aqui uns pontos aonde eu acho que vai ser interessante. E aí eu trabalho. Bom, se eu tenho uma fumaça que ela está subindo e indo para trás, eu tenho que fazer esta aplicação também para mim ter isso aqui visualmente. Então tá aqui, jogo ela aqui para baixo, jogo esse aqui para baixo, e aí eu tenho uma fumaça indo na direção que eu quero. Ó. Então, ó, antes e depois. Você está vendo? É isso aí que o filtro distorção de marionete faz. Então,
volto aqui para a nossa imagem que eu tenho, eu também apliquei aqui um desfoque gaussiano, porque esta imagem aqui está muito nítida, essa fumaça, apliquei um desfoque gaussiano, e aí eu venho aqui com os filtros para deixar essa imagem não tão forte, não tão acesa, porque de longe, ó, você, olha só, tudo ali está meio com a névoa em volta, tá meio esbranquiçado, e eu tenho uma névoa, uma fumaça totalmente preta. Então, primeiro filtro aqui de exposição, a exposição aqui, ó, eu aumentei a correção de gama, ó, ele fica aqui no 1, eu já aumentei aqui para trazer para onde eu queria. Voltei aqui no brilho em contraste, de novo, no brilho em contraste eu aumentei o brilho e diminui o contraste, ó. Vou deixar aqui o contraste aqui para vocês normal e o brilho aqui normal. Era isso que estava. Então, a gente ajustou para fazer isso dessa forma aqui. E aqui nos níveis também, de novo, mais uma opção para deixar essa fumaça não tão preta, não tão forte assim. Aqui nos níveis, duplo clique aqui para abrir para vocês. Eu utilizei aqui, ó, os filtros, deixando aqui o que é os tons médios, ele deixa ficando aqui mais claro, ó. Então, se eu voltar aqui, ó, ele vai escurecendo, ó. Então, para cá ele vai clareando. E aqui também a correção aqui de gama, ó, você pode ver que o preto estava aqui no final, eu joguei ele para cá para ficar do jeito que eu queria. Vou dar aqui se eu fechar isso daqui, o ajuste já se confirma, mas eu vou dar aqui um Ctrl Z para deixar do jeito que a gente queria. E eu fiz isso aqui basicamente nas outras duas fumaças que eu tenho aqui. Mudei o Blend Mode aqui para multiplicação. O que esse Blend Mode de multiplicação faz? Se eu colocar aqui normal, ó, você vê que eu tenho a imagem ali com fundo branco. O Blend Mode de multiplicação, ele retira toda a informação branca que tem na imagem, ou seja, os tons mais claros que tem, ele vai apagar tudo. Então, em vez de eu ficar me matando com recorte, é só eu deixar aqui em multiplicação. Na outra fumaça, na fumaça 2, é aquela fumaça que eu tenho aqui da cidade, ó. Então, vocês podem ver que é a cidade. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir aqui esta fumaça que eu tenho. Ela está inteira, mas eu nem precisava fazer isso, era só fazer um quadrado aqui e trazer aqui, já que é essa parte que eu vou trabalhar. Mas eu utilizei aqui, ó, as máscaras para deixar a fumaça exatamente do jeito que eu quero, ó. Então vamos lá, fiz os mesmos ajustes de filtro, ó. Você está vendo o tanto que ela está borrada aqui? E olha só que como um filtro, às vezes, consegue atuar como uma ferramenta de recorte, ó, sem o filtro e aí com o filtro. Então, tá aí a fumaça do jeito que eu quero e a última fumaça, exatamente o mesmo processo aí da primeira fumaça e cada uma aí com seus filtros diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, navio e agora eu tenho o navio e tenho também a fumaça compondo o navio. Vamos dar um Ctrl 0. Então, essa daqui é a imagem que a gente tem aí, entre aspas, final da nossa composição, porque agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que foi acrescentados depois que isso aqui estava pronto. E é muito importante você ter atenção em certos pontos que tem, seja você para fazer um trabalho como esse, ou até mesmo você criar um flyer para rede social, usando o Photoshop, é importante você ficar atento a certos detalhes aí, que para mim é muito importante. Um desses detalhes importantes é isso aqui, ó. Vocês podem não estar vendo, deixa eu dar aqui um zoom, ó. Para mim, um detalhe bem assim que eu falo assim, cara, eu tenho que arrumar isso, é essa ondinha aqui. Porque eu acho que ela me chama muito atenção, então eu fui lá e arrumei isso daqui usando a ferramenta carimbo. Eu coloquei esta onda aqui do meio para tirar esse foco que estava me chamando muita atenção aqui, tá? Aqui eu acabei deixando, mas aqui eu acabei tirando. Depois que eu fiz isso, eu achei esse mar aqui um pouco calmo. Um mar revolto, eu não sei se você já morou em mar ou foi no mar, cara, ele fica por cima assim, você vê um monte de coisinhas brancas. Então eu fui lá e coloquei isso aqui também, utilizando essa forma aqui, ó. Então você pode ver aqui, ó, um antes e um depois. Você vê que ficou muito mais brabo o mar. Como que foi feito isso? No mesmo esquema aqui dessa linha lateral,
usa um brush de fumaça, ou de nuvem, ou de névoa, e aí você vai fazendo pequenos pontos aqui, aonde você desejar. Tá aqui, tecla de atalho B para ativar o brush, e aí, ó, vamos lá, tá em 50%, vou deixar aqui em 30%. Vamos dar um Enter, e aí eu passo bem aqui, ó, para mim saber onde é que eu quero. Se eu achar que está muito, é só eu voltar aqui depois, então eu vou fazendo isso aqui aonde eu achar que tem que ser feito, e aí eu fiz isso em todos esses pontos que você está vendo aí na sua tela, justamente para deixar o mar aí um pouco mais revolto. Então você pode ver aqui, ó, um antes e um depois. Contudo, agora nós já temos aí grande parte aí do nosso trabalho sendo feito. Nós temos aqui o fog que é névoa. Então, como eu sei que o meu fundo ele vai estar mais claro, então eu utilizei uma névoa aqui e eu acabei colocando essa névoa somente em 2 lugares, aqui e aqui. Eu achei que quando eu coloquei aqui pesou demais, então por isso que eu tenho névoa só aqui e aqui. E por último, aqui mais um ajuste feito aqui, eu tenho aqui uns níveis, que é a parte mais clara, ó, então antes e depois, justamente aqui com mais névoa, aqui, de novo, utiliza um brush de fumaça, de névoa, e aí você vai pintando aí conforme você achar que tem que ser feito. Você viu que essa máscara está toda irregular, toda errada, mas eu acho que esse caos aí traz uma naturalidade maior aí para a nossa cena. Com tudo isso daqui feito, eu comecei a pensar em outras coisas que poderiam ser feitas aqui na nossa imagem. E aí, uma das coisas que tem é, quando você fotografa, você tem lá o tal do campo de profundidade, é uma linha na câmera. Então, assim, quando você usa uma lente, por exemplo, uma 50mm, que você coloca uma abertura muito grande nela, o ponto de foco dessa imagem ele vai ser uma linha bem fina de ponta a ponta. É bem isso daqui o foco. Tudo que está para trás dessa linha, ele vai ficar desfocado. Então, nesse caso aqui, eu pensei, poxa, então lá no fundo era onde teria que estar desfocado. A mulher em primeiro plano ia estar focada, mas o fundo lá sim teria que estar desfocado. Então, foi feito aí, ó, coloquei aqui, ó, criei, vou retirar aqui a mulher, ó, importante isso, como a mulher está focada, eu não precisaria dela num campo desfocado. Ctrl Shift Alt E, eu criei uma nova camada, transformei essa camada aqui em objeto inteligente. Eu já tenho aqui o filtro aplicado, tá? Mas eu vim aqui, ó, em filtro, deixa eu ver qual que foi o filtro que eu apliquei aqui, ó, desfoque de movimento, filtro, desfoque de movimento, e aí eu fiz aqui o ajuste do jeito que eu acho que teria que ser. Não sei se foi esses 10%, né? Mas eu quero mostrar para vocês aonde está o filtro. E deixei a posição também numa posição que me agrade mais. Então eu vou aqui pegar esse filtro que já está aplicado, ó. Ele já está aplicado aqui na imagem que eu fiz antes. Como aqui já está como Smart Object, é só eu clicar aqui nessa bolinha e trazer para cá, que ele automaticamente aplica o filtro aqui nessa imagem. E aí eu vou dar um duplo clique para ver. Aí eu tenho aqui, ó, foram aplicados 15 pixels e o ângulo dele de 90 graus, tá? Então, perfeito isso daqui. E aí eu tenho aqui também uma máscara, porque eu falo, eu não quero esse desfoque na minha imagem inteira. Eu quero ela mais profundo. Então você pode ver que aqui, ó, tudo que está claro é onde está aparecendo esse desfoque. Tudo que está escuro é onde não está aparecendo esse desfoque. Agora eu clico aqui na camada da mulher e eu tenho aqui, ó, um antes e um depois. Muito mais compondo a cena do que estava antes. E como a gente está falando ainda de ajuste, eu tenho aqui uma camada de ajuste de cor, aonde eu cliquei e aí eu deixei essa imagem um pouco mais lavada aí, porque para trazer aquele tom mais vintage, mais antigo, então deixei essa imagem aí com os ajustes basiquinhos aqui, ó, de cor seletiva. Então eu tenho aqui, ó, antes e depois. Eu deixei aqui o tom do mar um pouquinho mais esverdeado, porque estava com um tom muito azul, e eu achei que, pô, tá muito azul isso daqui. E aí, por fim, coloquei também esse cor de preenchimento aqui, ó, de luminosidade,
e 22% para deixar também azul aqui, da cor mais ou menos que eu queria, mas deixar isso daqui um pouco mais lavado. E eu tenho esta camada aqui, ó, que foi aplicada aqui em cima, um brush normal. O brush normal não, foi aplicado o brush de sobrepor, uma opacidade em 40%, e eu não quis que essa luz pegasse na parte de baixo aqui da modelo, porque eu imaginei, essa luz está vindo de cima, então eu tenho que clarear só a parte de cima. E quando eu fiz isso, eu percebi que isso aqui não estava tão claro quanto eu queria, e aí eu criei aqui, ó, luz de topo. Então tá aqui, ó, antes... Olha só que coisa interessante, né? Eu criei aqui esta camada e depois eu percebi que eu tinha que ter uma luz aqui em cima. Mas como eu já havia criado, você pode ver que não aparece. Então o que eu tenho que fazer? Ó? De novo, ó, retiro aqui os ajustes, retiro a mulher, liguei a luz do fundo. Agora de novo, Ctrl Alt Shift E, mesmo processo, botão direito aqui do mouse, transforma em objeto, clica aqui na bolinha, traz para cá, traz a máscara, agora sim eu tenho a coisa do jeito que eu quero. Então, tenho aqui os ajustes e aí eu tenho aqui o brilho aqui em cima da mulher. Agora sim, eu tenho um brilho muito mais forte aqui do que eu tinha sem essa luz de topo aqui ligada. Eu já inseri praticamente todos os objetos que eu queria, eu já fiz todos os ajustes de cor que eu queria, e o que falta aqui agora? Bom, falta eu ver se está tudo encaixado aqui. Eu gosto de utilizar uma camada com 50% de cinza, tá? Como que você cria uma camada dessa? Eu venho aqui, maisinho para criar um negócio, Shift F5, aqui nas opções de conteúdo eu tenho aqui, ó, 50% de cinza. Dou 50% de cinza, dou OK, e aí eu mudo o Blend Mode para luminosidade. O que esse luminosidade vai fazer? Eu não sei se você consegue ver aí, mas ele me dá uns tons de cor que eu estou conseguindo ver aqui. E se de repente eu tenho aqui uma imagem que ela está com um pouco de azul e de repente eu vejo um trem vermelho nela, quer dizer que aquele vermelho está saindo. Então eu preciso ajustar aqui a cor. No caso aqui do navio, por exemplo, eu percebi que ele estava com umas cores um tanto quanto chamativa, quase branco aqui, quase cinza, então ajustei para ele ficar naquele tom mais azul ali que eu mostrei para vocês no início. E também tenho aqui uma camada de preto e branco normal, crio aqui uma camada em filtro preto e branco, porque o filtro em preto e branco, ele me ajuda a enxergar melhor se as cores estão combinando, se não tem nada destoando demais, entendeu? Então, se eu desligar aqui qualquer tipo de ajuste, deixa eu ver aqui, ó, equilíbrio de cores da mulher aqui, vamos aqui, ó, pronto, vamos retirar aqui, olha só como que parece que já desencaixa. Essa mulher não está encaixando na cena, então eu vou fazendo aqui com os filtros, né? Liguei aqui os filtros, mas eu verifico se realmente está encaixando quando eu coloco aqui uma camada aqui de preto e branco, que aí eu consigo enxergar melhor aí como que está a minha composição aí como um todo. Então, tá tudo feito, tá tudo quase bom aqui, mas ainda falta alguma coisa que aí é uma das coisas que eu aprendi a fazer, que eu não gostava e que eu vou mostrar para vocês como é importante, além do Photoshop, você ter aqui outras ferramentas, tá? Feito tudo isso, eu tenho aqui de novo, eu vou dar aqui um Ctrl Alt Shift E, eu tenho aqui uma imagem, eu vou transformar ela em objeto inteligente e aí, ó, eu tenho aqui essa camada aqui, você tá vendo? Essa camada, ela tem um objeto inteligente aqui, ó. Ela tem um filtro, que é o filtro do Color Efex, que é um plugin que era da Adobe não, era gratuito, era do Google e era gratuito, mas hoje é um plugin pago. Eu não paguei a versão, então toda hora que eu abro ele pede para eu atualizar ele. Mas eu vou mostrar para vocês como ele é interessante, tá? Então eu venho aqui nessa camada e aí eu só arrasto para cá e aí ele vai aplicar aqui, ó. Ele vai ler a imagem como um todo, preparando a imagem
e aí quando ele preparar a imagem, ele vai copiar todas as configurações que eu tinha feito aqui já e trazer para cá. E aí esse daqui é o nosso resultado final. Então eu tenho só, ó, antes e depois, né? Veja só como que essa imagem ela parece mais um sonho, uma coisa muito mais atraente visualmente. Eu vou abrir aqui esse Color Efex Pro. Vamos dar aqui um duplo clique nele. Ele abriu e aí tá vendo, ó, ele pede para atualizar, mas porra, velho, tem que pagar dinheiro para isso. Aí eu sempre coloco aqui mais tarde. E olha só, ele tem todos esses filtros que eu tenho aqui. E aí você pode escolher com qual você quer trabalhar. Eu vou retirar aqui a visualização de todos para vocês terem ideia. Eu vou aqui, ó, adicionar novo filtro. Então o filtro está vazio. O primeiro filtro que eu sempre utilizo é esse Detail Extractor aqui. Ele traz uma nitidez maior para a imagem. Só que nesse caso, ele não ia cair bem nisso daqui. Então eu fui, né, esqueci ele e eu parti aqui de cima, ó. Aí eu fui colocando cada um para ver aqui qual que me traria mais resultado. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o Classical Focus. Olha só o que ele vai fazer na imagem. Ele vai deixar isso aqui já com aspecto meio de sonho. E aí eu fui testando, ó, para deixar aqui, ó, Darken Light Center, ou seja, ele vai escurecer o que eu tenho em volta e deixar a luz aqui no centro, exatamente como eu falei, para direcionar o olhar aqui da pessoa que está vendo. Eu tenho aqui, ó, um brilho glamuroso, esse brilho glamuroso, ó, antes e depois. As partes mais claras, elas ficam exatamente com isso. É um brilho, é uma coisa, sei lá, tipo aquele brilho de céu quando a pessoa morre e enxerga a luz. E aí eu tenho aqui, ó, glamour, glow, e olha só a diferença, cara, muito interessante isso. Eu tenho aqui um filtro de densidade gradual. Esse filtro aqui, quando você trabalha com fotografia, tem esses filtros para você utilizar na câmera. E, cara, alguns desses filtros aqui, como tem muito, uns eu já olho e já sei, pô, já sei o que isso aqui faz. E olha só que interessante, aí ele escureceu aqui na parte de baixo, nas configurações aqui, ó, eu tenho para onde eu quero deixar a rotação. Então, olha, você tá vendo, ó? Então tá aqui na parte de baixo, achei bem interessante isso, porque justamente na parte de baixo é onde tem uma sombra, e eu não apliquei isso aqui nos outros lugares, nas outras partes da cena, eu apliquei somente aqui na parte de baixo. E também tenho aqui outro filtro, que é esse filtro aqui de vinheta, ó. Eu tenho este vinheta blur, você pode ver que não ficou algo tão interessante assim, então este vinheta eu acabei tirando ele porque, afinal de contas, eu fiz um blur manualmente lá no nosso arquivo. Então, feito todos esses arquivos, tudo que eu gostei, eu só dou um OK e aí ele volta lá e aplica tudo do jeito que eu coloquei, tá? Coloquei cancelar porque, afinal de contas, o filtro já está aplicado e esta daí é a nossa imagem final. É uma imagem que eu gostei demais dela, sim. Acho que ficou bem interessante e acho que deu para aprender bastante coisas de Photoshop. Eu quero dizer para vocês o seguinte, cara, antes de chegar nesse resultado, eu tive acho que uns 6 ou outros resultados anteriores e eu fiz questão de deixar um aqui, que é justamente a parte do navio. Eu fiz um navio, fiz tudo isso daqui e falei, não, cara, tá beleza. Parei, fiz esse tutorial, gravei ele e de repente eu pensei, nossa, cara, mas parece que tá diferente agora. Olha só como é que tava este navio aqui antes. Olha isso daqui. Quando eu olhei para isso, caracas, velho, não tem nada a ver esse navio do jeito que ele tá. E aí, retirei o navio e olha só como é que esse navio ficou muito melhor inserido aqui. Cara, uma hora que eu tinha feito de tutorial, tinha feito lá tudo prontinho, mas eu não poderia trazer para vocês uma informação que estava errada. E para compor aqui melhor, eu resolvi gravar tudo de novo para entregar para vocês um conteúdo aí de qualidade, um conteúdo aí que vai fazer você dominar o Photoshop, que vai você ser um profissional cada vez melhor e cada vez mais requisitado aí pelo mercado e, consequentemente, ganhando aí um bom dinheirinho aí com o Photoshop.